Olá, expansores da consciência! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje, como você viu aí no título, é sobre a arte da não identificação. Eu tenho certeza que você com certeza já passou por algum momento que você se pegou pensando tipo, nossa, o que eu estou pensando sobre isso? Da onde que saiu esse tipo de pensamento? Sei lá, quando você vai dormir, por exemplo, é uma coisa que geralmente sempre acontece com todas as pessoas. Você chega, deita nessa cama, bota a cabeça no travesseiro e começa a vir diversos pensamentos, criar histórias que provavelmente nunca irão acontecer. Então, isso daí pode ser que esteja te fazendo não ter uma satisfação muito grande na sua vida. Pode estar trazendo problemas como ansiedade. Geralmente a depressão é trazida por essas autocríticas, por essa ruminação do passado. Ruminar é você estar constantemente acessando conteúdos do passado através dos seus pensamentos e se identificando com eles. Então, olá, meu nome é Kainan, eu tenho 21 anos e estou aprofundando num grande estudo científico que é a vida, a jornada do autoconhecimento. Eu trabalho com a expansão consciencial, que é eu estar podendo ajudar as pessoas a terem contato com esses temas, a terem contato consigo mesmas e através disso poderem estar sendo pessoas melhores. A arte do bem viver, sabe? Viver uma vida bem vivida, viver uma vida com viagens externas e internas, com conexões externas e internas e com expansões externas e internas. Então, primeiramente, eu peço para você deixar o like aqui embaixo, comentar porque o YouTube só entende que esse vídeo aqui é legal, que está ajudando, que é um vídeo para expandir a saúde mental, expandir a saúde, o bem-viver para as pessoas, quando você chega e dá o like aqui. Então, deixa o like aqui embaixo e comenta 3 vezes. Comenta 3 vezes. O 3 é uma coisa muito importante da numerologia. Corpo, mente, alma, enfim, tem diversos símbolos sobre o 3. Então comenta aqui embaixo 3 vezes. Eu me identifico apenas com pensamentos positivos e benevolentes. Lança aí embaixo para tu ser brabo e braba. E vem que a gente vai começar a falar sobre como você não se identificar mais com pensamentos que são negativos, como você entender essa identificação e fluir melhor consigo mesmo. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que tocar sobre esse assunto é a gente entender que nós não somos nossos pensamentos e nós não somos as nossas emoções. Nós somos a consciência que observa isso tudo. Então, muitas das vezes a gente se pega boladão, boladona, porque tá pensando em pobreza, tá pensando em dificuldade, e esses pensamentos vão gerar emoções. Você pensa em pobreza, você pensa em não ser bom o suficiente para passar uma faculdade, por exemplo, não ser bom o suficiente para conseguir um relacionamento que seja próspero. Isso faz com que você gere emoções no seu corpo. Esses pensamentos vão fazer um processo enzimático, um processo de construção de emoções dentro do seu corpo. E esse processo vai gerar um monte de coisa, vai gerar um monte de efeitos. Essas causas que estão sendo iniciadas através desses pensamentos, quando eles são identificados e quando eles são continuados, quando você alimenta esses pensamentos com essas emoções, isso vai gerar ações. E essas ações vão ser você realmente não conseguir passar na faculdade. Vão ser você desenvolver uma ansiedade, você desenvolver algum tipo de problema mental, mesmo que não seja algo tão assim para, enfim, ser caracterizado como uma psicose, mas sim, pode ser que você desenvolva algum problema muito forte, muito grande aí, psicológico. E isso vai fazer com que você não consiga ter uma relação saudável com a sua família, com seus amigos, com o seu namorado, namorado. Vai fazer com que você não tenha relação muito boa com o seu trabalho, com seus estudos, com o que seja. Então, esse é o primeiro ponto, você entender que você não é seus pensamentos. Você é a consciência que interpreta e que observa tudo isso. Eu vou tocar em pontos de ciência aqui que vão te explicar um pouco melhor sobre como é a função do observador. Para quem não conhece sobre mecânica quântica, eu sou um grande fã disso, porque é uma ciência que é enigmática, é uma ciência que nos traz para a consciência, é uma ciência que bota a consciência pelo primeiro... Foi o primeiro ponto na ciência onde a gente bota a consciência como parte dos experimentos. Não como Newton, que media
a distância e medir o movimento de alguma coisa, mas era alguma coisa externa. A consciência ela não tinha muito papel ali. A consciência na mecânica quântica tem que ser muito papel. E ela mostra que experimentos feitos com coisas externas respondem ao observador. E que observador é esse? A nossa consciência. Então como que você pode aplicar esse conhecimento da mecânica quântica para não se identificar mais com esses pensamentos que são gerados aí dentro de você? Primeiro, entendendo que sua mente é uma rede com diversas ligações neurais que fazem com que esses pensamentos emerjam na sua consciência. E esses pensamentos gerando emoções. Então, a partir do ponto que você entende que isso dali está conectado com uma grande teia de ligações que se conecta com todo mundo, você percebe que, porra, isso não está partindo de fato de você, mesmo que esteja partindo de você. A gente vai entrar aqui em diversos paradoxos e enigmas, mas entenda, o universo é assim, a gente tem que aceitar. Então, a mecânica quântica explica que tudo são átomos. Na real, não é mecânica quântica, esse conhecimento aí já está disperso pela humanidade tem anos e anos e anos, e milênios, para ser mais exato. 2.500 anos atrás, ou até um pouquinho mais, filósofos já falavam sobre o átomo, que era essa substância básica. E a substância básica permeia tudo, basicamente. Então, aqui, na minha mão, tem átomo. No ar que permeia em volta desse quarto aqui, tem átomo. Na nossa consciência, tem átomo. Então, como tudo é átomo, tudo está propenso a receber influências de tudo. Então, tudo recebe e expressa, recebe e manda para fora, recebe e dá informações, inputs, outputs, emoções, energias. Então, quando você entende isso, quando você entende que tudo faz parte de uma mesma teia de conexões, você percebe que você está propenso a receber influências de toda essa teia e mandar influências para toda essa teia. Só que, ainda assim, algumas coisas só têm a consciência de entender tudo isso. Ok, esse celular, por exemplo, aqui, ele tem consciência. Ele é átomo, correto? Mas ele não tem a consciência de entender o que está acontecendo e de interpretar isso tudo como nós, seres humanos, temos. Então, isso faz com que a gente tenha muitas das vezes, essas respostas negativas, porque a gente tem a consciência, a gente está interpretando isso, esse celular não está interpretando. Mas ainda assim, se a gente, enfim, mandar uma energia negativa para ele, por exemplo, ele vai receber essa energia negativa e como tudo é causa e efeito, ele vai enviar de volta. Isso que acontece quando você começa a ruminar pensamentos e se identificar com esses pensamentos. Então, por isso que a arte da não identificação ela é muito importante para você alcançar essa paz interior, entende? Existem diversos experimentos, isso é ciência, tá? Não é maluquice eu falar que esse celular aqui tem consciência. Ele tem consciência, ok? Assim como tudo na vida tem consciência. Tem experimentos com feijão, por exemplo. Pessoas que pegam duas sementezinhas de feijão e botam em dois potes diferentes com algodão. Um desses potes você vai simplesmente mandar energia negativa através da sua consciência, o observador. Então você vai ficar ali xingando e, enfim, botando tristeza nessa sementezinha. Logo, na outra, você vai botar amor, você vai falar palavras bonitinhas, você vai orar na frente desse feijão. É ciência. O feijão que você bota energia positiva, ele vai florescer mais. Então, aonde você se identifica, onde você bota a sua consciência, a sua atenção, aquilo ali vai fluir mais. Então você entende que há, sim, em todo mundo que eu digo, em todo o mundo, as energias positivas e negativas, porque o átomo ele é composto de prótons e elétrons. Prótons, energia positiva, elétrons, energia negativa. Então tudo é composto pelo bem e pelo mal, pelo cima e pelo baixo. Então, você entendendo isso, você acaba fluindo melhor porque você vê que, ok, beleza, tudo tem o bem e tem o mal. Dentro de mim tem o bem e tem o mal. Deus, a completude do universo, tem o bem e tem o mal dentro de si. Mas eu vou me identificar com o quê? É aquela história, qual lobo você vai alimentar? Você vai alimentar o lobo bom ou o lobo mau dentro da sua consciência, correto? Então, escolham alimentar o lobo bom, entendendo que o lobo mau vai estar dentro de você, vai estar permeando tudo. Só que, aonde você vai se identificar? Com as coisas positivas. Como que você pode trabalhar isso? Exercícios práticos para você trabalhar esse ponto aqui do vídeo. Meditações concentradas. Quando você medita, entenda, a meditação ela não é simplesmente você não pensar em nada, não é você se dissolver em tudo, enfim,
Você pode até ter conexão de se dissolver em tudo, mas a meditação, em tese, é para você concentrar a sua mente, concentrar os seus pensamentos. Quando você medita, acontece uma coisa muito maneira. Além de você adquirir mais massa cinzenta, que vai fazer com que você tenha mais contato, que você tenha mais paciência, mais concentração e tudo, você vai começar a ter mais consciência do que vem, do que é a tua essência, do que você é composto de fato e o que são influências externas, entende? Em centros espíritas, em Santo Daime, por exemplo, eu tive muito contato com isso no meio prático, de entender o que estava realmente ainda no meu campo eletromagnético, mais uma vez falando sobre ciência, espiritualidade e ciência. Dentro de uma sessão de Santo Daime, ou de uma casa espírita, ou de uma igreja, ali tem muita ciência, correto? E se você tiver um contato com conhecimento científico, você vai ver que tudo ali é embasado na ciência, correto? Não é mais a questão de crer. Eu sei que é daquele jeito. Quando você começa a estudar, começa a meditar, você sabe que é. Você sabe que sabe e você começa a entender melhor sobre tudo. Então você percebe que em volta do seu campo eletromagnético, em volta do seu campo eletromagnético, existem influências que vêm vindo e que vão indo, e você, quando você medita, você começa a entender quais são as influências que você está recebendo, o que é realmente seu, o que está vindo de fora. Por exemplo, você ter contato com pessoas aí que são muito negativas, que só pensam em coisa negativa, que só reclamam e tal, você vai estar tendo influências vindo para você. Pode ter certeza que se uma pessoa lá do outro lado do mundo, eu estou na Inglaterra agora, se alguém lá na Penha, do Rio de Janeiro, pensar alguma coisa negativa de mim, mandar uma energia negativa para mim, vai vir para cá. Como é que você acha que a mensagem que sai desse celular vai para a Penha em questão de segundos? Da mesma forma que a energia que sai da mente de uma pessoa vai vir para mim. Então, perceba que tem muita ciência e tem muita espiritualidade, porque são coisas juntas. Então você tem que entender essas coisas de uma forma uníssona, correto? Então, ponto para você pesquisar ali de estudo, fonte de estudo, Livro dos Espíritos, você vai entender muito sobre essa influência da sua mente, pensamentos que pode ser que não sejam seus, tem muitos espíritos aí que estão influenciando muitas pessoas, ainda mais na época da juventude, que a gente está muito mais propenso a ser reativo, a fazer coisas por impulso. Então esses espíritos, eles são energia. Então é aquilo, quanto mais eu me identifico com alguma coisa, mais eu vou fluir. Lembra a historiazinha do feijão? Quanto mais eu boto energia no feijão, mais esse feijão vai crescer. Então se eu tiver propenso e aberto a essas influências negativas, sei lá, ver vídeo de tiro, de tiroteio, de morte, de guerra, de suicídio, filme de terror e tal, que tipo de energia vai estar te envolvendo? Energias negativas, correto? Só ouvir música que seja bad, sad, não sei quem, de não sei quem, morrendo e perdendo relacionamento, vai vir. Tem uma experiência muito maneira com isso. BK, obrigado BK, a gente perdeu um relacionamento. Não perdi um relacionamento, ok BK, mas aquela música do BK, Música de Amor Nunca Mais. Música de amor nunca mais, bebê. Música de amor nunca mais. Eu tava ouvindo muito essa música no término do último relacionamento que eu tive aí. Isso daí gerou o quê? Muitas emoções, muitos pensamentos. Essa música gera pensamentos porque ela fala muito sobre isso. Não lembro mais do seu número de telefone, não lembro mais que dia que você nasceu, qual dia que foi o dia que a gente se conheceu, quando que a gente terminou. Isso leva a gente a ruminar, a tá identificando-se com esse tipo de música. A gente acaba que se entra, você não entra na história. Quando você vê um filme, você sai do filme lá chorando e tal, você se sente como se fosse o protagonista, você ouve uma música, você entra na música e você sente tudo que aquela pessoa lhe sente. Entende? Isso aí vai te gerar pensamentos. Isso aí é tolice achar que não. Entende? Não quer dizer que você não precisa ouvir, mas é que não precisa se identificar. Entende? Não precisa se identificar. Você ouve aquela música, beleza. Você tem duas opções. Ou se identificar com aquela música, sentir aquela música como se fosse você, isso vai fazer com que você gere coisas, ou ouvir aquela música simplesmente com uma consciência de ouvinte, de curtir a musiquinha, curtir o som, perceber o beat, tal, entende? Então, perceba e saiba usar a sua identificação. Com o que você se identifica na sua vida, entende? Com que tipo de pensamento você está se identificando. E você já entendeu que os pensamentos e emoções moldam a realidade, correto? Isso pra mim já tá muito disseminado na minha cabeça, eu já ouvi isso em milhões de vezes e todo dia medito sobre isso. Eu quero que você comece a entender isso de uma forma prática, entender como seus pensamentos e as suas emoções geram tudo o que acontece na sua vida. Para entender isso, você tem que se render ao fluxo, ok? Você tem que se render ao fluxo, deixar as coisas fluírem e começar a perceber, ter a consciência, ter a visão sobre tudo isso que acontece.
correto? Então, para isso, eu vou te recomendar, a partir desse vídeo aqui, você vai sair desse vídeo e você vai meditar, ok? Vai meditar, não é tentar pensar em nada, é ver tudo que está passando dentro de você. Tira 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu estou fazendo isso na sessão de expansão consciencial. Para quem não sabe, ainda tem 2 vagas da sessão de expansão consciencial, para quem quiser. Sessão de expansão consciencial, o que consiste, o que é? É uma ferramenta que eu desenvolvi através da canalização, eu recebi isso do mundo espiritual, das outras diversas dimensões que existem, ok? Diversas dimensões da realidade é simplesmente a diferença da forma como a matéria se comporta, da forma como a substância, que é o átomo, que a gente explicou no começo do vídeo, se comporta. Então existe esse mesmo quarto numa outra dimensão da realidade. Assiste o filme Interestelar, por exemplo, tem vários filmes que abordam esse tema. Eles são muito fidedignos à ciência. Então, existem energias, existem seres. Você acha que a gente é o único ser que tem consciência na infinitude que existe, que é o universo? Claro que não, existem diversos seres, diversas consciências que estão acima, que estão abaixo do nosso nível aqui, ok? Só que agora a gente está vivendo essa experiência, não vou dizer aprisionado, muita gente diz aprisionado, eu não gosto desse termo. A gente está vivendo essa experiência aqui pelos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, ok? Só que quando a gente se dispersa desse envoltório, vamos usar como uma máquina, a gente tem essa máquina aqui que é o corpo humano, a gente tem mais possibilidades de fluir entre o passado, o presente e o futuro, porque a gente já sabe que na ciência já foi mostrado que é um contínuo, Einstein mostrou sobre isso, passado, presente e futuro coexistem ao mesmo tempo. Então esses seres que estão dispersos desse corpo, dessa máquina, eles podem fluir com diversos tipos de conhecimento, muito mais que a gente, entende? Então eu recebi uma canalização, eu faço esse trabalho diretamente conectado com espíritos que vivem nessa outra dimensão, nessa outra camada, e eles fazem esse trabalho aqui de expansão consciencial. O que consiste? A gente crescer você, fazer você crescer, fazer você evoluir, fazer você expandir através de sessões que são diversas técnicas, diversos estudos, diversas aplicações que a gente bota aí na sua vida. Em uma sessão de 50 minutos a 1h30, seja até mais, depende da pessoa, diretamente ligado à sua individualidade, a você, seja quem for. Vai ser uma sessão totalmente específica para você. A recomendação é 1 vez por semana, 4 vezes ao mês. Agora eu estou manejando 4 pessoas por mês, tenho 2 já, então tem mais 2 vagas para isso. E não é terapia, ok? Ainda que faça como se fosse uma terapia, faça parte de uma terapia, mas não é uma terapia simplesmente material e psicológica, uma terapia espiritual, uma terapia existencial, vai para a sua existência. A gente vai tratar todos os seus corpos, a gente tem diversos corpos aí aqui que fazem parte dessa mesma individualidade, desse mesmo código genético, então a gente trata todos os códigos, a gente não dá um remédio aqui na matéria se o problema está lá no éter, se o problema está no corpo etérico, por exemplo, entende? A mecânica da medicina, ela te cura, tenta te curar, tenta te tratar na matéria, mas muitas das vezes esse problema está sendo manifestado na matéria porque ele está em outros pontos. Mas não quer dizer que a gente não trate a matéria também na sessão de expansão consciencial. A gente trata a matéria também. Você vai melhorar o seu corpo físico, você vai melhorar a sua saúde do seu corpo físico, a sua saúde mental, que tem totalmente ligação com o seu corpo físico, porque quando você tem uma mente desregulada, você tem um físico desregulado. Então você tem que tratar o seu corpo físico, e a gente trata o seu corpo físico com um manejamento de uma organização semanal, uma organização mental da tua vida, para você conseguir fluir com seus exercícios, com o seu trabalho, com a sua relação, com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e com seus estudos também, porque é muito importante você estar se alimentando de coisas positivas, tratando também a nutrição na sessão de expansão consciencial. Perceba que é uma coisa holística. Holística, muita gente tem uma consciência muito engraçada sobre essa palavra. Holística é no todo, a gente trata no todo. Não adianta a gente querer tratar um problema físico se o problema tá no etérico, como eu já disse. Então a gente trata de uma forma completa. Ok? Ponto de espiritualidade, orações, a gente faz meditações, transmissões e mentalizações, beleza? Então, espero que você tenha recebido algum conhecimento nesse vídeo, que eu vou ficar muito feliz se eu conseguir fazer com que você tenha uma consciência um pouco maior sobre o seu processo de pensamento, sobre como funciona e como que
você pode funcionar melhor. Você pode trabalhar melhor com a sua própria mente e estar um pouco mais tranquilo aí, vivendo consigo mesmo, quando você deitar no travesseiro e for dormir, beleza? De novo, lembro de você deixar o like aqui, comentar o que eu falei lá no começo do vídeo e passar esse vídeo para alguém que você perceba aí que tem alguns problemas com essa identificação de pensamentos. Vale a pena, vale a pena. Isso é uma coisa muito boa, já é uma atitude muito boa que você vai estar fazendo para mim e para essa pessoa. Você vai estar me ajudando e ajudando alguém, ok? Como sempre, fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando que quarta, sexta e domingo tem vídeo novo no canal. Então sempre entre 6 e 10 horas da noite aí no Brasil vai estar saindo vídeo aqui quarta, sexta e domingo. Então ative o sininho para você receber a notificação e fiquem com Deus.